Vocês, vamos para mais uma lição, a lição 8.3, o resumo. A lição 8.3 resume duas lições, né? Que é uma revisão, que é a 65 e 66 hoje. Eu fiquei o dia todo pensando como eu ia expressar essa lição, né? Por mais que eu já fiz a lição, às vezes a gente meio que se perde num ego ali de achar que nada sabe, que não entendeu, que não vai saber o que falar. Nada, eu realmente nada sei, né? A gente não sabe de nada, a gente tem a falsa sensação de que a gente sabe, mas a gente nada sabe, né? Tudo que a gente acha que sabe, eu tenho aprendido que é sobre o nosso ego, e não sobre nós, né? Sobre quem nós somos de verdade. O ego tudo sabe, ele é meio que sabidão, né? E aí quando você entende um pouco de realmente como as coisas funcionam, como a nossa mente funciona, você entende que aquilo só faz parte do ego. Então eu nada sei, né? E eu pedi orientação do Espírito Santo para vir aqui entregar essa metodologia para vocês, tá? Essa é a forma que eu encontrei de reprogramar a minha mente. Estou reprogramando a minha mente, né? É a forma mais, assim, a melhor forma que eu encontrei. Eu já fiz vários treinamentos. Eu sou da época que você tinha que fazer treinamentos presenciais. Eu falava que eu arrumava minha malinha para sofrer, porque a gente entrava mesmo no jogo ali, olhava para todas as suas sombras, né? Então, eu sei do que eu estou falando, né? Realmente, ele fala nessa metodologia que existe várias formas, mas para mim, a que eu encontrei, Priscila, essa é a melhor forma de reprogramar a mente. Estou falando de mim, tá? E para resumir essas lições de uma forma simples, a lição fala, a 65, que a minha única função é que Deus me deu. Quem já assistiu os vídeos sabe que a única função que Deus me deu é de ser feliz, né? De viver a felicidade perfeita, que para o nosso ego isso é impossível de acontecer. E na 66 ele fala: a minha felicidade é a minha função. A minha felicidade é a minha função, e a minha função só uma só. Então, de uma forma muito simples, para mim viver essa felicidade toda, eu tenho que perdoar toda a realidade que eu criei de coisas do passado que não deram certo, do que eu achava que deveria... Sabe coisas que você acha que você escolheu errado, que você deveria ter feito tal coisa, que você deveria ter escolhido melhor? Perdoar todas essas ilusões que seu ego fica te apontando. Perdoar esse mundo de ilusões que a gente criou, de acordo com as crenças que a gente carrega, né? Essa é o primeiro passo, é um dos passos para a gente atingir essa felicidade perfeita, né? Que ele promete pra gente. Quando ele fala que eu viva no reino dos céus, como eu tenho falado aqui, é sobre viver aqui no reino dos céus, mas principalmente aqui dentro, né? Quando a gente ensinaram pra gente do reino dos céus, falando da nossa vida pós-morte, né? Que se eu fizer as coisas todas certas, e aqui a gente vai se referir a aqui e agora. Existe sim um reino dos céus aqui agora. Pro meu ego, para algumas pessoas que são muito religiosas, isso vai ser impossível. E na verdade, gente, não é a pessoa, é o ego, assim como o meu, né? Então, enfrentar esse ego, esse nosso lado sombra e dizer sim, existe sim uma maneira de ser feliz aqui. Deus, meu Pai, quer a felicidade perfeita para mim. E a minha vontade e a vontade de Deus é uma só. Então, para mim, viver isso que ele promete aqui na lição, para mim falar durante o dia hoje, a minha única função é que Deus me deu. Independente do conflito que vem na sua mente, dá o comando hoje. A minha única função é que Deus me deu. Qual que é essa função? É ser feliz. Ele vem reafirmando já na próxima lição, que é a 66. A minha felicidade é a minha única... A minha felicidade é a minha função. São uma só aqui. Ou seja, a minha felicidade, a minha função é ser feliz. E às vezes, gente, a gente fica muito frustrado com alguma coisa que não deu certo, né? Eu tinha os planos de fazer tal coisa e não deu certo, e a gente fica super frustrado com aquela meta e a gente não sabe realmente de nada, né? Eu tenho falado aqui sobre não enxergar o parâmetro geral da vida.
Então, assim, quando a gente quer caminhar por um caminho de felicidade, que é a que Deus tem para nós, e é que a nossa função aqui, a gente veio para corrigir a nossa mente, a gente entender que nada eu sei. Por exemplo, vamos dar um exemplo aí, além dessa questão de ouvir um não. Ouvir um não, às vezes é necessário naquele momento. Por quê? Porque eu ouvindo um não, vai me impedir de viver uma frustração mais para frente, vai impedir de viver um sofrimento. Então, eu entender, antes de dar o exemplo, que antes de eu sair de casa, né, eu acho que um comando muito importante é: Espírito Santo, com quem você quer que eu fale hoje? Onde você quer que eu vá? O que eu preciso falar? Né? Com quem eu preciso falar? Por quê? Porque você já vai dando ali a guiança da sua vida para ele, né? E menos decisão você vai ter que tomar. E outra coisa, são sobre problemas. Eu tava lendo agora há pouco um moço falar que fez ele programou comprar um carro para a filha dele, mas ele programou tal valor. Mas as parcelas ficaram muito mais altas. E ele começou a querer ficar criando coisas e ele foi fazer a lição, que é essa 8.13. E aí ele fala que ele pediu para o Espírito Santo para ele enxergar. Ele não pediu mais dinheiro, mas ele pediu uma forma diferente de enxergar aquela parcela. Por quê? Porque ele, aos olhos do ego, estava enxergando com limitação de que não era possível. E, gente, justamente naquele momento, segundos antes de eu ler aquilo, veio na minha mente, eu tinha uma programação para segunda financeira e veio na minha mente uma outra questão que eu me esqueci. Aí eu falei, meu Deus. E aí eu estava dando prioridade para uma delas, aí eu olhei a lição e eu falei, não, gente, eu estou ainda na limitação. Né? Espírito Santo, me mostra que as minhas limitações é mentira. Me mostra que todas as minhas limitações é do meu ego. Me mostra uma maneira diferente de enxergar. Então, é sobre isso. Então, na verdade, é me perdoar de tudo que eu acreditei, de todo o modelo de crença que eu acreditei até hoje e me relembrar de quem eu sou. E me relembrar quem realmente eu sou. Se eu sou filha de Deus, não pode haver limitações. Né? E se eu sou filha de Deus, eu estou aqui para viver minha felicidade perfeita. E tudo aquilo que não deu certo não era para ser meu. Não era minha felicidade aquilo. A gente tem muito, hoje fala muito sobre essa questão de certo ou errado. Nós estamos sempre na busca do certo. Não existe certo ou errado. A gente não sabe de nada. A gente não enxerga o parâmetro geral da vida. Então, o melhor caminho é ser guiado. Né? Então, vai dando as rédeas, dá rédeas da sua vida, né? É um treino, gente. Eu me pego variando muito durante o dia no meu ego. Total, faz parte. Mas, né, que você dá o comando de hoje, né? A minha felicidade e a minha função são uma só. Reserva aí dois períodos do dia, não sei que hora você vai ver essa lição, mas pega aí, não tem problema começar à noite ou de manhã. Ó, hoje à noite eu vou falar a primeira parte, a minha única função é que Deus me deu. Amanhã de manhã eu vou falar a segunda parte, a minha felicidade é a minha função, e a minha função são uma só. Nada do que eu penso muda a minha função, nada do que eu fiz, nada do que aconteceu muda a minha função. Nada, nenhum erro meu muda a minha função aqui. É só o fato de eu me relembrar qual é a minha função. A minha função aqui é felicidade perfeita, a minha função aqui é ser guiada. A minha função é entender que meu ego mente pra mim todas as vezes falando que eu não presto pra nada, que eu só faço errado, que eu escolho errado. Essa é a minha única função. Viver no conflito não é a nossa função. Intenções conflitantes. No PNL a gente fala muito sobre isso, né? Que às vezes eu quero algo, mas eu não consigo aquele algo porque eu tenho intenções conflitantes. Eu quero um relacionamento, mas dentro de mim eu não mereço um relacionamento. Intenções conflitantes, tá? Então, isso não é a nossa função aqui. Né? Às vezes a gente fica chateado, hoje, por exemplo, de manhã,
Eu acordei cedo, bem cedo, fui trabalhar no celular, aí levantei, era cedo ainda, fui cuidar de casa, fui fazer algumas coisas em casa. Na minha ideia, aquilo seria rápido e eu já vim ir pro escritório, gravar vídeo e atender, né, quem eu tinha que atender. Resumindo, não saiu nada como eu planejei, porque eu fui fazer uma coisa e essa coisa demorou um século. E aí eu comecei meio que me culpar, eu falei assim, não, tá tudo bem, eu não precisava estar lá, eu vou atender aqui de casa, agora na hora do almoço das 2 pessoas, depois eu vou pro escritório na hora que eu terminar meus afazeres. Eu vou ficar em paz fazendo o que eu preciso fazer aqui em casa. E tá tudo bem. Por quê? Porque senão eu ia ficar me sentindo culpada, que eu dei mais atenção para as coisas lá em casa do que aqui, aquele monte de coisa. E a ideia não é essa. A ideia é eu ficar em paz. A minha função, quando eu falo minha função é a minha felicidade, estar em paz é prioridade para mim alcançar a minha felicidade perfeita. Então, eu não conheço o parâmetro geral. Talvez eu ter vindo para cá não seria uma boa. Então, eu tenho que sempre enxergar as coisas assim. Eu não tenho parâmetro geral. Eu não sei o que poderia ter acontecido se eu tivesse vindo. Entendeu? Se eu acordei de manhã e falei, Espírito Santo, onde eu preciso ir? O que eu preciso fazer? Né? Então, por que eu estava questionando e entrando em conflito? E assim tudo, né? A gente sempre entra numa dualidade. Será que eu fico com tal pessoa ou com tal pessoa? Espírito Santo, qual vai me trazer, qual vai me levar para o meu caminho, para a minha função, que é a minha felicidade perfeita? Fala, né? E deixa a coisa, confia que ele sabe o parâmetro, né? Geral, ele enxerga o que eu não enxergo. Ontem eu estava numa situação conflitante e eu não respondi. Por que eu não respondi? Porque eu estou aprendendo, né? A falar só o que é necessário, né? E eu falei, Espírito Santo, eu não quero falar, porque se eu falar agora, eu vou falar através do meu ego. Me guia. Então, assim, é pedir ajuda dele mesmo. O Espírito Santo faz parte de você. Ele sabe o que é melhor pra você, porque ele enxerga algo que você não enxerga, que eu não enxergo, porque a gente está com as nuvens do nosso ego, falando coisas ruins o tempo todo pra nós. Então, eu percebo que toda lição aparece algo para mim interpretar a lição, como o dia de hoje, que foi essa intenção conflitante, né, entre outras coisas. Mas é isso, a lição, o resumo da lição 8.3, que eu queria passar para vocês. E, resumindo, para mim alcançar essa felicidade, que é a minha função, eu preciso perdoar tudo que foi antes. Perdoar tudo que eu acreditei, perdoar tudo que meu ego me falou, toda essa ilusão, as coisas que não deram certo, as coisas que poderiam ter sido melhor, as coisas que eu acredito, né, sobre o mundo, sobre mim, sobre o que eu acredito que as pessoas fizeram pra mim. E só assim eu vou me relembrar de quem eu sou, que eu sou filha de Deus, sou extensão de Deus, e começar a enxergar o outro como uma luz. Porque Deus é luz, se eu sou extensão, meu irmão também não é diferente de mim. O meu irmão também é luz, tá? E é isso. Vou deixar na descrição os comandos, caso você queira fazer. Você é livre, tá? Mas uma vez que você começa a aprender um curso em milagres, ele nunca mais sai de você, tá bom? Gratidão, gente. E fala pra mim se vocês estão gostando, tá? Curte meu vídeo, comenta meu vídeo. Não sei se você vai me ver no Instagram ou aqui na plataforma no YouTube. E é isso.